Capítulo 861. Ao ouvir o grito do homem de meia-idade e ver sua expressão distorcida, os olhos de Hazel, cheios de raiva e ódio, congelaram gradualmente antes de se transformarem em um olhar confuso e perdido. Não foi só ela. Matt e Rihanna, assim como Duane dantes, ficaram em silêncio. Ninguém falou por um momento. Até mesmo Force, que havia se escondido, também perdeu a sensação de excitação que tinha originalmente, não tendo mais aquele forte senso de justiça. Depois de mais de 10 segundos, Matt parou de olhar para o agressor e virou a cabeça para dizer aos guarda-costas: "Um de vocês fica aqui. Observe a cena e o suspeito. Espere pela polícia." Dito isto, ele fez uma pausa e disse ao seu valete: "Consiga alguns repórteres para cobrir este assunto." Depois de tratar preliminarmente do assunto, este membro do parlamento da Câmara dos Comuns inspecionou a área e descobriu que vários transeuntes tentavam reunir-se para verificar o que estava a acontecer. Ele então olhou para Duane dantes e se desculpou com um sorriso: "Minhas desculpas por colocá-lo em tal perigo. Nunca esperei que o assunto se desenvolvesse dessa maneira. Consideramos a situação real de proprietários de fábricas e fornecedores de carvão semelhantes e prestamos-lhes alguma assistência e medidas provisórias. Quem sabia? Elaborar um projeto de lei é uma coisa, mas a implementação real é uma questão totalmente diferente. Quando a poluição atmosférica se torna anormalmente premente e as diversas partes exercem imenso estresse, não é surpresa que uma solução padronizada seja empregada." Klein suspirou e disse com uma risada autodepreciativa: "Não há necessidade de levar meus sentimentos em consideração. Já estive em situações ainda mais perigosas no passado." Superficialmente, parecia que ele estava se referindo aos seus encontros ao fazer negócios em Balan Oeste, no continente sul. Na verdade, ele se lembrou de Megose, que estava grávida da prole de um deus maligno, do terrível meteoro que caiu do céu, de Cynthia, que queria dar à luz um filho para o almirante Amirius, e do anjo da escola de pensamento rosa e monstro do episcopado luminoso que destruiu a montanha fora de Baian. Comparado a isso, o que aconteceu aqui foi como uma garoa. Ele nem precisava considerar sua própria segurança, já que havia Shield, senhorita Mágica e Hazel. Ele nem sequer agiu além de se esquivar normalmente como qualquer aventureiro experiente faria. Seu foco estava em saber se isso resultaria em uma tempestade. Matt suspirou e assentiu. "Posso dizer que você está muito calmo. Uma vez duvidei de suas experiências, mas agora estou convencido." "Tudo bem, Duane. Vamos voltar para casa separadamente. Deixe o resto para a polícia. Se houver necessidade de prestar declaração, eles farão na sua residência." Klein assentiu e disse a Matt e sua família: "Fiquem seguros." Matt assentiu seriamente e suspirou mais uma vez. A temporada social de Backlund apenas começou e isso aconteceu. Valorize a paz que temos agora. A temporada social de Backlund é marcada pelo retorno dos membros do parlamento da Câmara dos Lordes. Parece que começou desde o fim de semana passado. E nesta semana aconteceram 2 casos consecutivos. O dano causado ao Barão Sindras e o ataque ao membro do parlamento Matt. Como ele pensava, Klein não ficou parado. Ele trouxe Richardson, que claramente parecia um pouco abalado, e caminhou em direção à sua carruagem. Quando entrou, observou a paisagem enquanto suspirava e semicerrava os olhos. No momento, não conseguiu determinar se o ataque não envolveu poderes Beyonder, já que tudo o que aconteceu poderia ser feito por pessoas comuns. Quanto ao homem de meia-idade, ele tinha motivos suficientes para fazê-lo. Isto não precisava de ser fabricado deliberadamente,
pois Klein acreditava que em Backlund, atualmente, havia mais do que um antigo proprietário de fábrica ou empregador que tinha perdido o seu sustento devido a acontecimentos semelhantes. A única coisa questionável era que Matt era o alvo. Embora a Câmara dos Comuns fosse a apoiadora, defensora das medidas ambientais, muitas vezes fazendo discursos relevantes e sendo entrevistada pelos jornais, ele não foi o alvo mais óbvio durante a aprovação do projeto. Em comparação, havia uma maior probabilidade de os membros do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica terem sido escolhidos como alvos de vingança. Klein encostou-se na parede da carruagem enquanto abria lentamente os olhos. Vendo que já estava escuro e nublado com a chuva já caindo. Mais uma vez, ele percebeu como o turbilhão escondido sob a superfície aparentemente calma de Backlund estava se intensificando. Controlando seus pensamentos, Klein ergueu a palma da mão esquerda e bateu no bolso. Nele estava o que ele acreditava ser a resposta de Frank Lee e alguns cogumelos desconhecidos. Klein realmente ansiava por voltar para casa para ir acima da névoa cinza e usar os cogumelos recém-recebidos para se comunicar com a fome rastejante, fazendo isso para recuperar o uso do artefato selado. Com a tempestade já se formando, ele acreditava que havia uma necessidade de retornar rapidamente à sua força de combate ideal. E nesse aspecto, a fome rastejante foi essencial. Infelizmente, ele tinha 2 guarda-costas Beyonder o seguindo, então era melhor que ele não passasse pela névoa cinza por enquanto. Claramente não preciso de nenhuma proteção, mas gastei algumas centenas de libras para contratar 2 pessoas para restringir minhas ações. Como sou indefeso como magnata. Klein finalmente suspirou interiormente enquanto levantava a xícara de chá preto que acabara de ser preparado por Richardson. Ele tomou um gole enquanto seus músculos faciais ficavam tensos antes de relaxar. Klein olhou para baixo e descobriu que havia 2 vezes mais rodelas de limão em seu chá preto do que o normal. Ele olhou para Richardson de maneira imperceptível e viu que seu valete estava atordoado, como se ainda estivesse perdido no horror do ataque. Tão covarde como sempre, Klein comentou interiormente enquanto colocava a xícara de porcelana sobre a mesa. Reticências. Tarde da noite. Rua Bocklund, número 39, casa do membro do parlamento Matt. Hazel estava sentada diante da penteadeira, olhando para o rato cinza sentado em uma caixa de pólvora. Depois de um longo silêncio, ela disse: "Meu pai estava errado?" O assunto que ele defendeu é claramente uma coisa boa. Não há nada que seja benéfico para todos. Sempre haverá quem se beneficia e quem sofre com isso. Nessas ocasiões, um projeto de lei ou plano relevante exige reflexão, compensação e ajuda. Se seu pai fez isso, o problema não é dele. Por outro lado, também significa que ele é frio e implacável, disse o rato superficialmente. Hazel lembrou por alguns segundos e relaxou a expressão. Durante o jantar, senti que havia algo muito valioso escondido dentro do armário da despensa, mas quando mais tarde tive a oportunidade de abri-lo, não havia nada. O rato ficou surpreso ao dizer pensativamente: talvez fosse o guarda-costas de Duane Dantes. Ele esteve recentemente envolvido em um caso de suicídio e dizem que envolve o Barão Sindras. Contratar um guarda-costas para protegê-lo em segredo é normal. O guarda-costas dentro do armário também pode possuir poderes sobrenaturais, carregando itens místicos com eles. É por isso que você foi capaz de sentir isso. Hazel assentiu gentilmente e aceitou a explicação antes de murmurar subconscientemente para si mesma: eu me pergunto que tipo de poderes sobrenaturais esses guarda-costas têm. Depois de dizer isso, ela olhou para o rato cinza com um olhar perplexo. Como você sabe que Duane Dantes estava envolvido em um caso problemático?
O rato guinchou. Meu estado atual é muito adequado para eu escutar as conversas dos outros. Enquanto falava, olhou na direção da rua Boquilunde, número 160, com um brilho nos olhos. Reticências. Com base na rotação do sono, Force estava dormindo enquanto se sentia flutuando em direção a um antigo e majestoso castelo. Nele havia todos os tipos de ingredientes Beyonder e itens místicos. Havia até 2 cartas de tarô borradas. No entanto, ela não levou nenhum deles, pois foram selados por um campo de força invisível. Force olhou em volta na tentativa de encontrar um meio de remover o selo. Finalmente, ela viu um símbolo complicado desenhado no topo da cúpula. Foi um símbolo formado por destino e ocultação. Se eu encontrar um item gravado com este símbolo, poderei abrir algum tesouro. Force imediatamente percebeu quando acordou. Descobriu que estava enrolada como uma bola no tapete da sala. Ela tinha um cobertor fino de seda cobrindo-a. Ela e Shio não ousaram dormir na poltrona reclinável, com medo de que Dwayne Dantes, que costumava sentar-se nela, percebesse algo diferente. Esfregando as sobrancelhas, Force sentou-se e viu Shio de costas para a parede do quarto principal. Ela estava seriamente ouvindo qualquer agitação. Enquanto Force caminhava até Shio, ela disse franzindo a testa: "Sinto que há algum segredo escondido aqui. Tive um sonho estranho, sonhei com um tesouro exagerado e um símbolo complicado." Como astróloga, ela acreditou instintivamente que havia um problema com o seu sonho. Percebendo a expressão séria no rosto de Force, Shio suprimiu suas palavras de dúvida e disse depois de pensar um pouco: "Talvez realmente haja algum tipo de segredo." Certa vez ouvi um provérbio sobre o mundo misterioso. Diz: quando um elemento Beyonder é descoberto em algum lugar, deve haver um segundo. Ignorando o mordomo que não podemos dizer se ele possui poderes Beyonder ou não, a senhorita Hazel é alguém com uma Beyonder perto dela, ou devo dizer, esta rua provavelmente tem outro. Force assentiu gentilmente antes de rir. No entanto, não tem nada a ver conosco. Receberemos nossa remuneração amanhã à noite e encerraremos esta missão de guarda-costas. Vamos deixar este lugar. O mais lamentável de todos é Dwayne Dantes. Ele é inocente e comum, mas acaba envolvido com assuntos problemáticos e elementos Beyonder. Dito isto, Force olhou para Shio e brincou: rapidamente ore para que a deusa cuide dele. Acredito no deus do vapor e da maquinaria. Eu não serei capaz de fazer isso. Shio considerou seriamente por 2 segundos antes de desenhar uma lua vermelha em seu peito, murmurando piedosamente: que a deusa abençoe o senhor Dwayne Dantes. Force foi tirada de seu devaneio enquanto cobria a boca e bocejava. Vou sair para patrulhar o prédio. É a sua vez de dormir depois de mais 15 minutos. Tudo bem. Shio estava claramente mais acordada que Force. Force dirigiu-se imediatamente para a porta e pressionou a parede com a mão estendida, chegando ao corredor. Ela estava prestes a subir a escada quando sentiu que havia uma leve agitação vindo do quarto do valete de quarto de Dwayne Dantes. Os olhos de Force dispararam ligeiramente enquanto ela se aproximava cautelosamente. Ela abriu uma portinha na parede e espiou. Ela então viu Richardson pulando uma dança maluca que tinha um toque de mistério. Uma dança espiritual? Este valete não acredita na deusa da noite eterna? Ele está adorando secretamente a morte? Force franziu a testa enquanto observava Richardson terminar sua dança espiritual, rezando suavemente pela proteção da morte para ajudá-lo a evitar todos os tipos de perigo. Depois que tudo acabou, Force fez uma careta e balançou a cabeça. Ela disse silenciosamente para si mesma: que homem lamentável, Sr. Dantes. Ponto.